É isso aí, salve gente boa, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai pensar a respeito do seguinte: nós podemos tudo e qualquer coisa? Vamos pensar sobre isso, fica comigo até o final, vamos lá. Só que antes não deixe de se inscrever no canal, né, querido? Clica aí, é bem rápido e fácil, você vai clicar no botão de se inscrever, não vai interromper o vídeo, nem atrapalhar o seu tempo. Aproveita e clica no sininho, porque aí marcando a opção todas você é notificado cada vídeo novo. Tem um vídeo aí para abençoar a tua vida, informações preciosíssimas para o teu dia a dia, para você aprender a olhar e até olhar a conjuntura do noticiário ao teu redor, entender o mundo ao teu redor, que antes de tomar conclusão de qualquer coisa, tenta entender. Quando se fala assim, né, para e pensa, é para você adiar um pouco as conclusões, as tuas conclusões. Estuda melhor, talvez um pouco mais de tempo de dedicação de estudo vai te fazer chegar a uma conclusão bem melhor. Então curta, comenta, compartilha, já que está abençoando a tua vida, ou mesmo que você acha que não está abençoando, com certeza vai abençoar a vida de mais alguém. Curtindo e comentando no YouTube, já mostra esse vídeo para outras pessoas, e compartilhando, você faz esse vídeo chegar a pessoas que nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. Vamos juntos nessa tarefa? Texto desse vídeo, Apocalipse 15, versículo 7. Apocalipse capítulo 15, versículo 7, diz assim: Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Querido, os versículos 7 e 8, eles estão dentro desse texto, do contexto, né, de que Deus envia os flagelos. Então, antes do derramado primeiro flagelo, tem esse contexto que vai dos versículos de 5 ao 8. Mas são muitas informações que a gente vai tentando detalhar aqui. É importante frisar, querido, que aqui não é um estudo de escatologia. A gente está analisando o livro do Apocalipse, versículo a versículo. Então é um pouco diferente se a gente estivesse falando exatamente de escatologia, e embora cada vídeo desse contenha um pouco de escatologia, porque a gente não tem como fugir, por isso a gente menciona vários textos aqui, mas num estudo aprofundado de escatologia é importante você ler Ezequiel, Daniel, Isaías, Zacarias, Malaquias, a maioria dos profetas menores também. Então é importante você analisar esses textos e principalmente fazer um estudo completo do tabernáculo também, para você entender escatologia. Então, nosso objetivo aqui não é falar de escatologia, embora a gente pretenda até deixar algo sobre isso aí, se assim sobrar tempo, mas a gente está vendo nos noticiários aí que talvez a volta de Jesus esteja mais perto do que a gente imagina. Tem muita coisa acontecendo hoje que nunca aconteceu antes. Então são novidades aí já preditas pela palavra de Deus. Então é significado que a palavra de Deus ela não falha. E é uma das coisas que a gente vai falar. Esse texto ele vai mencionar, nós mencionamos no versículo passado, nos 2 versículos, né? Versículo 5 e 6, mas no vídeo passado, no vídeo anterior, que Deus sempre mostrou o céu e que Deus vai fazendo as coisas e que as coisas que acontecem lá são reflexos de coisas que Deus já fez e já falou anteriormente. Nesse versículo 7, João então contempla um dos 4 seres viventes que deu aos 7 anjos as 7 taças da ira. Sobre esses 4 seres viventes, eu vou deixar alguns textos aqui que é muito importante para você. E esses textos importantes aqui são Ezequiel capítulo 1, de 5 a 14. Ezequiel 1, de 5 a 14. Leia lá o texto de Ezequiel 1, a gente não vai ler todos os textos aqui por uma questão de tempo, para tentar agilizar, mas eu convido você a fazer essa anotação e depois ir lá e fazer a leitura. O outro texto também está em Ezequiel capítulo 10. Leia Ezequiel todo o capítulo 1 e leia Ezequiel todo o capítulo 10, mas mais precisamente Ezequiel 10, de 1 a 8. Ezequiel 10, de 1 a 8, nós vamos ler aqui daqui a pouquinho. Eu faço questão de ler contigo para a gente poder entender e você ver a semelhança dos textos aqui mencionados em Apocalipse. Então, Ezequiel 10, de 1 a 8. Um outro texto muito importante também, que é muito semelhante a essa visão de João, é Isaías 6, de versículos de 1 a 4. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então, a gente vai ver muito dessa semelhança. E um outro fato importante sobre os 4 seres viventes, dessa visão de João, exatamente por uma questão de coerência, está em Apocalipse 4, versículos de 6 a 8. Então dá uma lida também em Apocalipse, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Vamos dar uma lida rapidinho em Ezequiel, capítulo 10, versículos de 1 a 8, Ezequiel 10, de 1 a 8,
que fala o seguinte, olha: olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. E falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. Tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinha os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Repare na quantidade de semelhança entre esse texto de Ezequiel, capítulo 10, com o texto de Apocalipse 15, tanto no versículo 7 quanto no versículo 8. Se der uma olhada também no versículo 8, você vai ver semelhanças também com Isaías 6. Significa que a Bíblia ela tem coerência. E quando a gente percebe alguma coisa que parece que a Bíblia está contradizendo, é que nós não estamos olhando com o olhar atento para aquilo que a Bíblia está dizendo. Mas quando a gente percebe, a gente estuda mais a fundo, a gente percebe que Deus está trazendo um detalhe, trazendo uma informação em que na realidade não está contradizendo, está complementando. E às vezes a gente tem dificuldade quando uma informação ela é complementar. E a gente vai ver ao longo de toda a Bíblia informações que vão bater exatamente, concordando com as visões aqui de João. Então é muito importante a gente entender isso. Agora, o ponto central desse versículo 7 não é nem a questão dos 4 seres viventes. Tem a questão aí dos 7 anjos, das 7 taças de ouro, que a gente também vai falar sobre os 3 pontos aqui que a gente vai destacar desse versículo, mas é indiscutível que o ponto central aqui desse versículo é a cólera de Deus. Então o ponto central desse versículo aqui é a cólera de Deus. Quando fala que vive pelos séculos dos séculos, é uma característica do Deus que está derramando a cólera, mas o ponto culminante aqui desse versículo é da cólera de Deus. E aí a gente precisa olhar 3 questões importantes que eu queria que você prestasse bastante atenção a partir de agora. Dentro daquela pergunta, nós podemos tudo e qualquer coisa? A resposta a essa pergunta é sim. Poder, nós podemos tudo, mas devemos? Nós podemos tudo, mas será que, de que forma nós podemos fazer isso? Será que todas as coisas, Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Vamos dar uma lida na carta de Paulo aos Efésios, Efésios 4, versículos 31 e 32. Se você ainda não assistiu, tem aí o vídeo explicando esses versículos já disponível no nosso canal. Toda a carta de Paulo aos Efésios tem aí versículo a versículo estudado aí no nosso canal. Você pode fazer essa busca aí na playlist Reflexões Rápidas, tem uma playlist aí disponível para você, especialmente para abençoar a tua vida, e você pode olhar esse texto de Efésios de uma maneira mais detalhada. Mas repare o que diz Paulo em Efésios 4, 31 e 32. Ele diz assim: longe de vós toda armadura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Ora, parece aqui uma contradição. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás? Tem texto que parece que está contradizendo, mas a gente precisa ter um olhar cuidadoso. E o que a gente precisa ver? É que a cólera humana ela é injusta. O que é a palavra cólera? A palavra cólera no grego é thymos ou thumos, aí depende do sotaque de cada um, mas thymos no grego significa aquela fúria momentânea, aquela raiva momentânea que dá e depois passa. Qual o problema desse tipo de sentimento? O problema desse tipo de sentimento é a ação que isso gera. O ser humano ele tem uma tendência de, quando ele está com essa raiva momentânea, e pode acontecer que isso seja diante de uma grande injustiça. Por exemplo, você começa a ver um monte de noticiários, você começa a acompanhar muito as redes sociais, você começa a acompanhar muito os noticiários do dia a dia, você fica sabendo de um monte de informação, que aquela injustiça, aquelas coisas, por exemplo, um ataque
a uma escola em que um adolescente ou um jovem perde a sua vida, uma criança pequena perde a sua vida, um professor perde a sua vida, isso te enche de cólera, tamanha a injustiça, principalmente quando você vê a forma como as pessoas falam isso, defendendo muito mais o criminoso do que as vítimas, dependendo, né? Ou seja, dependendo de quem for a vítima e de quem for o criminoso, eu defendo um lado ou defendo o outro. Então, ou seja, não existe um critério, não existe um padrão, é um duplo pensar, como George Orwell falou lá no livro 1984. Se você não leu, leia, que eu recomendo. É exatamente o duplo pensar. Então nós já estamos vivendo a era do duplo pensar, que é uma das bases da ideologia satânica do anticristo. É o duplo pensar, é fazer as pessoas tomarem posições de acordo com o que eu acho, ou seja, a mesma condenação ela não vale para todo mundo que mata, a mesma condenação não vale para todo mundo que rouba. Depende, se é amigo eu libero, se é inimigo eu condeno. Se é amigo, independente que hajam muitas provas, eu libero assim mesmo, e se é inimigo, mesmo que não tenha prova nenhuma, eu condeno. Então é esse duplo pensar, sabe, esse duplo padrão de justiça é que acaba se impregnando. Por isso, Paulo, lá em Efésios 4, ele vai condenar: longe de vós toda cólera. Por quê? Porque esse sentimento nas mãos humanas, eles geram ações que são injustas, e a cólera de Deus não é injusta. Deus, quando age com a cólera, a gente vai ver isso no segundo ponto que nós vamos falar daqui a pouco. Deus, quando age com a sua cólera o move. Deus sabe esperar o tempo, Deus sabe programar, Deus sabe planejar. As coisas têm um planejamento, as coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira ou movidas pelo sentimento. Então o grande problema não é você ter o sentimento. O que você precisa evitar de ter esse sentimento é porque esse sentimento pode te levar a tomar atitudes, executar coisas que vão ser injustas, que vão tirar vidas inocentes, que vão atrapalhar toda uma história, que vão tirar sonhos. Às vezes você não tira uma vida diretamente com uma arma, mas existem inúmeras maneiras de você matar uma pessoa, sabe? Tirando sonhos, trazendo traumas na vida daquela pessoa. São várias coisas. Às vezes com palavras a gente mata e a gente gera mais sofrimento na vida da pessoa do que exatamente com a morte. Então, seja de uma coisa ou seja de outra, nós, seres humanos, precisamos evitar. Por isso a cólera humana precisa ser evitada, porque as consequências e as ações humanas são catastróficas. Deus não. Deus tem um plano. A cólera de Deus está descendo aqui, mas não desceu antes. A cólera de Deus desceu em outros momentos do Antigo Testamento, que vai dizer que lá em Números, que acendeu-se-lhe a ira de Deus, ou seja, determinadas situações acendeu isso, gerou esse sentimento, mas Deus sabe como agir, Deus sabe como fazer. Essa expressão pelos séculos dos séculos vai denotar exatamente isso. Deus conhece pensamentos que você não sabe, Deus conhece os precursores, Deus conhece fontes históricas que antecedem aquilo, que dão entendimento àquilo. Às vezes nós olhamos para uma situação sem conhecer os antecedentes, sem conhecer fatos históricos anteriores, e nós tiramos conclusões precipitadas. Então essa expressão pare e pense significa: não tire a tua conclusão agora, não chegue a conclusões agora, espere um pouquinho para tirar as tuas conclusões, vai estudar, vai pesquisar, vai tentar entender, vai olhar o pano de fundo, vai olhar a história. Então nem sempre basta ter a informação, é preciso saber utilizar a informação e saber juntar informações, porque cada detalhe pode ser muito importante na hora de juntar e de você tirar a tua conclusão. Então esse pare e pense significa: não tire conclusões precipitadas. A Bíblia condena em vários outros versículos, principalmente Provérbios, aqueles que tiram conclusões precipitadas, aqueles que agem precipitadamente. Então o primeiro ponto a respeito da cólera de Deus, olhando para Efésios 4, 31 e 32, é que a cólera de Deus se diferencia da cólera humana, porque a cólera de Deus ela é justa, ela sabe por que fazer, e a humana a gente precisa evitar, porque isso vai gerar a gente tomar decisões impensadas, fazer coisas que depois a gente vai acabar se arrependendo de ter feito. A segunda coisa importante que a gente precisa olhar, como eu já falei aqui, a gente precisa olhar em Apocalipse 6:10. Se você não assistiu, nós temos um vídeo completamente detalhando esse versículo 10 do capítulo 6 de Apocalipse. Mas voltando a ele aqui, diz o seguinte: clamaram em alta voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E qual foi a resposta de Deus? Está no versículo 11.
Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram o quê? Que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse. Então veja que Deus não está deixando de olhar todas as situações, Deus não está deixando de olhar todas as injustiças, todas as perseguições, todos os martírios, todas as maldades humanas. Mas Deus está falando assim, existe um tempo, porque a minha cólera não gera ação repentina. A cólera é um sentimento momentâneo, a cólera é um sentimento que pode vir e ela passa, mas Deus sabe controlar, Deus tem controle, o ser humano não. Então, quando a gente está falando da cólera de Deus, e diferentemente da cólera humana, é que a cólera humana não dá oportunidade, a cólera humana não dá tempo, a cólera humana é muito imediatista, a cólera humana quer resolver as coisas na hora, a cólera humana precisa resolver isso agora. No entendimento humano a gente não consegue compreender por que tanta fome, por que tanta destruição, por que aconteceu isso, por que aquele atentado, por que tantas vidas inocentes, crianças, bebês, por que está acontecendo? Será que Deus não está olhando? Querido, Deus está olhando, tudo tem um plano. Um dia a cólera de Deus será derramada, mas Deus não é como o ser humano, que não dá oportunidades, que não dá chance. E às vezes o ser humano, na maioria das vezes, né, quase que 100% das vezes, a ação gerada pela cólera humana, ela interrompe um processo, ela não só age de maneira injusta, como ela não dá misericórdia, não dá oportunidade. Então a gente precisa entender que o tempo de Deus, ele compreende todo o aspecto de oferecer oportunidades, da misericórdia de Deus e de juntar requisitos. Então, se você conversar com alguém que é detetive profissional, com alguém que trabalha com investigação, se você conhecer alguém, você vai perceber que, principalmente, se você conhecer alguém que trabalha na inteligência da polícia, você vai ver que às vezes eles ouvem, fazem escutas telefônicas, acompanham mensagens nas redes sociais, e às vezes uma mensagem acende a ira dele. Olha só, essa pessoa está planejando um crime. Mas nem sempre naquela primeira mensagem a polícia precisa agir, ela precisa ir juntando, até porque para a condenação vai precisar de um conjunto de provas, não uma única prova. Um conjunto de provas sucessivas vai mostrar todo um planejamento do mal e vai trazer uma incriminação e uma condenação por tempo muito maior. Então, o detetive ele precisa ter essa paciência, ele não pode agir emocionalmente diante de uma pequena prova, diante de uma primeira prova. Ele precisa aquela prova acender, começar a investigar mais, pesquisar, deixar um tempo, porque aquele criminoso ele vai oferecer outras provas com toda certeza. Então, esse tipo de paciência é o que a gente está falando de Deus. Então, assim como o detetive, aquele que está, o investigador, aquele que está ali naquele sistema de inteligência, ele precisa ter a paciência, porque a inteligência ela precisa ser acompanhada da paciência. Nós, seres humanos, nem sempre temos essa paciência para esperar e diante do primeiro sinal, a gente já quer atacar, a gente já quer retribuir, a gente já quer se vingar. Então, Deus tem uma vingança que oferece oportunidade. Então, o tempo de Deus é um tempo justo, então Deus oferece oportunidade. E a terceira coisa, e aí já ligando toda essa questão da cólera de Deus que a gente falou, com a pergunta desse texto, desse vídeo, se nós podemos todas as coisas, eu quero que você memorize Eclesiastes 11, olha aí para Eclesiastes 11, versículos 9 e 10, que vai dizer o seguinte, Eclesiastes 11, versículos 9 e 10, vai dizer: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Salomão aqui ele está dando, já no final da vida, depois de tanto sofrimento, tanto bater com a cara na parede, Salomão está dando aqui a resposta à nossa pergunta desse vídeo. Poder você pode, não se esqueça que você vai prestar conta e Deus vai deixar você fazer. Deus não vai interromper as tuas ações, Deus vai deixar você fazer. Agora, entenda que Deus vai te pedir contas. E aí, assim como um investigador, o detetive, ele vai juntando provas, um dia Deus vai mostrar para você. Porque da mesma forma que o mal é oferecido para você, o bem também é oferecido. Da mesma forma como na tua frente, nos teus caminhos, estão disponíveis as ofertas do mal, também estão disponíveis as ofertas do bem. Você deixa de ir à igreja, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar, você deixa de separar o teu tempo com Deus, você deixa
de se disciplinar para entender o Senhor, você deixa a companhia de Deus, você deixa a vida com Deus, e aí você fecha os olhos para as ofertas do bem e você abre os olhos e se volta para as ofertas do mal. Isso não significa que as ofertas do bem deixaram de existir, apenas você virou os teus olhos, como os nossos olhos são na frente, né? A gente não tem olho igual passarinho, que consegue olhar para os dois lados, à exceção da coruja, né? Que é a única ave que tem os dois olhos para frente. Mas as outras aves e pássaros, os olhos são laterais e consegue olhar para os dois lados ao mesmo tempo. O ser humano não é assim. Quando ele volta os seus olhos para uma coisa, ele deixa de olhar a outra. Mas porque ele deixou de olhar a outra coisa deixou de existir? Não. Então Deus vai te pedir contas disso. Você precisa ficar atento. Então é isso que a gente precisa entender. Poder fazer, nós podemos, mas será que nós devemos? O nosso raciocínio tem que ser: onde isso vai me levar? Que tipo de vida eu vou ter seguindo esses caminhos? Quais as consequências disso? Há uma dependência? Há um vício? Há problemas espirituais nisso? Há uma abertura espiritual nisso? Esse tipo de prática, ele está inserido dentro de um conjunto de ideologias e práticas satânicas, babilônicas. Qual era a prática da Babilônia? O que acontecia em Sodoma e Gomorra que despertou tanto interesse em Deus? Quais são as práticas cultuais que haviam ali no primeiro século, que nas 7 cartas de Apocalipse, praticamente quase em todas, Deus, Jesus Cristo ali, na pessoa de Jesus Cristo, condena determinados tipos de prática. Quais são as práticas? O que Balaão não ouviu a voz de Deus nem por uma mula e agiu de uma outra forma para enganar o povo de Deus? Qual foi esse estratagema? Qual foi essa estratégia de Balaão para enganar o povo? O que Jezabel representa? Então, todas essas perguntas, antes de você escolher caminhos, você precisa entender. O que diz Gálatas capítulo 5 e capítulo 6? Se você tem dúvidas sobre isso, nós temos no nosso canal explicações aí, versículo a versículo, tanto de Gálatas 5 quanto de Gálatas 6. Não deixe de assistir, vai lá, visita lá e assiste. Então, querido, falar sobre a cólera de Deus é uma coisa que as pessoas estão vendo. Deus se irrita, Deus se ira, mas Deus sabe o que está fazendo. Então, esse texto aqui do versículo 7 de Apocalipse 15, ele vai nos mostrar que a gente precisa saber esperar. Deus fará justiça. Não perca as tuas esperanças, porque Deus está vendo todas as tragédias, Deus está vendo todos os problemas, Deus fará justiça. Não perca as tuas esperanças. Esse texto nos mostra que Deus, ele é misericordioso. Então, ao mesmo tempo que ele está dando a oportunidade e ele está juntando as provas para a condenação, pode acontecer nesse meio tempo da pessoa se converter dos seus maus caminhos, da pessoa ouvir uma palavra, da pessoa perceber que estava indo por um caminho mau e ela vir a se arrepender, como a gente tem visto hoje. Tem pessoas, querido, vindo de grupos extremistas, terroristas, que estão se convertendo através de sonhos e visões. Existem pessoas que estão abandonando esses grupos porque, através de uma visão, de um sonho, Deus se fez presente a ele. Então, Deus interrompeu aquela trajetória. Então, imagina se Deus tivesse agido. Deus sabe que tem almas ali que irão se converter, que irão aceitar. Então, deixa que Deus sabe o que está fazendo. Se Deus não agiu agora, porque ainda não é o tempo, e Deus sabe o porquê. E talvez na eternidade só a gente tenha um entendimento do porquê disso. Esse texto nos mostra que as promessas de Deus não falham. Então, nenhum i, nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto e vírgula da palavra das Escrituras de Deus deixará de se cumprir. Então, esse texto mostra que tudo vai se cumprir, que tudo que Deus prometeu, que tudo que Ele disse vai se cumprir. Nós temos que acreditar pela fé. Mais uma vez, como nós falamos ao longo de vários vídeos aqui do Apocalipse, a gente não está falando de algo que é provável ou possível. A gente está falando de algo que é real. E vai acontecer. A dúvida apenas é como e quando. Mas aos pouquinhos, olhando à nossa volta, a gente já vai percebendo tudo isso. Tá bom, gente boa? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe hoje e sempre, rica e abundantemente.